mesmo que estava falando, que mostrou para o sétimo anjo todos os mistérios, incumbiu ele de revelar, ele disse, nós estávamos reparando uma coisa que a gente falava errado ali. Tá? Importa que profetize. Não é reprofetizar, é profetizar. Importa que profetize a muitos povos, nações e línguas. Porque o Evangelho veio sendo pregado até que chegou o sétimo anjo com a Bíblia fechada. Veja, todos os mensageiros do passado, os 6 mensageiros para trás, pregaram o Evangelho com a Bíblia fechada. Agora vem o sétimo anjo, o Cordeiro, através do sétimo anjo, abre o livro para nós, como nós cantamos, e agora ele vem dar uma ordem. Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. Isso significa que tem muita água para passar debaixo da ponte, irmão Sebastião. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Porque o mundo não ouviu ainda essa mensagem. A palavra aberta. Vamos analisar isso. Verdade. Vamos ver isso. O mundo não ouviu essa mensagem ainda. Nem o mundo religioso e nem os que se dizem da mensagem. Então a nossa missão hoje é grande. Voltou de novo aquele versículo da Bíblia. Quando Jesus estava aqui, ele disse assim, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Muito embora hoje existe um meio bem rápido de evangelizar. Hoje existe um Deus preparou, veja como Deus faz as coisas. Deus deixou a coisa aí se desenrolando. Quando veio essa abertura da palavra, Deus já tinha. Deus permitiu uma tecnologia, um desenvolvimento da tecnologia, para que essa palavra fosse rapidamente pregada a muitos povos, nações e línguas. Amém. Você vê hoje, quando se prega ali no Norte, está pregando qualquer pessoa que quiser ouvir no mundo, se ele quiser ouvir a pregação, é verdade. Amém. Veja, é certo, é uma obra rápida, mas ainda tem um bom tanto de água aí para passar debaixo da ponte. Não, Sebastião? Efésios 13, o Evangelho da nossa salvação, que é a revelação da palavra, que é a mensagem revelada, muitos ainda não ouviram. Não ouviram. Essa palavra, muitos dos nossos irmãos não ouviram. Paulo, no desespero dele, quando Paulo viu a palavra revelada para ele, no desespero dele, você vê ali em Romanos capítulo 10, 11, ali, o desespero de Paulo pelos seus irmãos, segundo a carne, que eram judeus. Eles foram desesperados. Ele disse, eu quero que meus irmãos, eu quero que os meus descendentes creiam nisso. Ele tinha um desejo no coração, manifestou um desejo. Que os judeus vivem o que ele estava tendo. Olha, então, é como se parece que voltasse a estaca zero. Não é? Quando Deus abriu a palavra, tudo que estava para trás, parece que voltou a estaca zero. Agora tem que se profetizar de novo a muitos povos, nações e línguas, mas agora a palavra aberta. Não mais fechada. Glória a Deus. E essa mensagem agora, ela chama o eleito
E Amém. você pode observar, quando ela chama e já transforma ele, e ele já mantém ali na palavra, se é eleito, aquela obra é completa. Ele resgata aquele elemento do mundo, porque a mensagem agora tem com que, veja bem, a mensagem agora aberta tem com que dar uma fé para ele, Amém. uma revelação, é uma fé de rápido para ele sair do mundo e ver a palavra. Aleluia. Esse é o evangelho. Glória a Deus. Olha isso. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia aqui. O assunto é só não é nada disso, mas eu quero ler aqui Isaías 9. Isaías 9, verso 6. Graças a Deus. Isaías 9, verso 6. Encontraram? Isaías 9, verso 6. Eu quero ler um pouquinho antes. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o verso primeiro. Vamos começar no verso primeiro. São poucos versículos. São só 7 versículos total, capítulo 9. Veja. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, essa palavra aí, aqui na minha Bíblia está escrito envelheceu. Como está escrito na do senhor aí? Envelheceu. Eu fui ver essa palavra, envelheceu mesmo. O significado dela. Veja. Não será entenebrecida. Ele envelheceu os primeiros tempos. Veja bem. Ele envelheceu os primeiros tempos. Ou seja, ficou no Velho Testamento. Ele envelheceu os primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, não a Galileia dos judeus, a Galileia dos gentios. Veja, o povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Veja bem, o povo que andava em trevas, porque a palavra não estava aberta, veja, a palavra não estava aberta, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhes aumentaste, e a alegria lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti. Veja, se alegrarão perante ti. Amém. Como se alegram na ceifa e como se exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele e a vara que lhe feria os ombros. Eu quero que vocês guardem bem essa palavra, ombros. Veja, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue, serão queimados, servirão de pastos ao fogo, porque um menino nos nasceu,
e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Veja bem. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Terminando aqui o último verso. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Veja, eternidade. Não haverá fim. Veja. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial. Paz. Graças a Deus. Senhor, obrigado, meu Pai. Bendito Deus. A tua palavra, Deus amado, foi Senhor, lida de graça, na aqui, Senhor, Pai bendito, o seu Espírito Santo, Senhor Deus. conosco, meu Pai. É o teu Espírito Santo que sabe o que isso aqui significa, Deus. Deus amado. Não nós não sabemos. Mas quando o Espírito Santo vem e nos revela algo, quando ele vem e abre algo para nós e mostra numa identificação dentro de nós que aquilo é a verdade, está na Bíblia, está na mensagem do teu servo, profeta. Então nós temos confiança, Deus. Nós temos confiança em crer naquilo, porque foi Deus, foi o Espírito Santo que abriu e mostrou isso para nós. Nessa noite, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, estar totalmente desprendido de nós mesmos, para que o Senhor, o grande Espírito Santo, nos mostre, Senhor Deus, a tua palavra, uma parte da tua palavra aberta para nós, para que nós possamos sair daqui como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Aquilo lá, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, recebeu uma abertura da palavra para eles compreender as escrituras via a tua palavra. Aleluia! Por isso os seus corações ardiam uma identificação que aquilo era Deus que estava abrindo a palavra para eles. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quer dizer, testar a sua proteção, ser protegido, nós vamos ver aqui, completar a proteção, isso, testar a noiva. Nós vamos ver aqui. Graças a Deus. Nós temos duas escrituras interessantes na Bíblia, falando de um nascimento, de dois nascimentos. O nascimento para os judeus, quando Deus veio, você pega Isaías 61, você vai encontrar que Isaías 71, depois eu quero ler um versículo daquele salmo que o pastor leu. Depois eu quero ler um versículo aqui, que é uma coisa tremenda aqui também, que combina com o assunto aqui. Isaías 71, quando Jesus chegou no templo, veja, quando ele entrou no templo, ele foi dado um livro para ele, do profeta Isaías. Ele abriu o livro em Isaías 61. E leu lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para apregoar, libertar os cativos, apregoar, como, me lembra aí, me ajuda? Pode lembrar aí, boas novas, e falou só de boas coisas, e cerrou o livro. Veja bem, cerrou o livro, e não falou meio versículo do versículo 2. Deixou meio versículo sem ser dito. Mas quem ia cumprir aquele versículo era Jesus mesmo. Mas como ele ia cumprir esse versículo? Como e em quem ele ia cumprir esse mensagem? Veja, era ele mesmo que ia cumprir esse versículo. A restante daquele versículo que ele leu, de Isaías 61, verso 1,5. Ele leu o versículo 1 e meio versículo do
do 2. E fechou o livro e não leu nem versículo. Agora, era ele mesmo que ia cumprir aquele restante daquele versículo. Mas como e em quem ele ia cumprir? No mensageiro. Então, quando você vê uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Era Jesus. Certo? Isaías 9:6 era Jesus também. Mas lá era Jesus nascendo de uma virgem. Aqui em Isaías 6 não fala que era de uma virgem. Em Isaías 6 fala assim: um menino nos nasceu. Veja bem, não era de uma virgem. E a Galileia não era a Galileia dos judeus, era a Galileia dos gentios. Veja, era Jesus. Aleluia. Era o mesmo Jesus Cristo. As duas escrituras. Isaías 7:14 era Jesus. Isaías 9:6 era Jesus. É Jesus. Mas como? Em quem? O Elias dessa era Oh, glória. é o Senhor Jesus Cristo. Mensagem. Tentando fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. O Elias, 212. O Elias dessa hora. Agora, é o irmão Brana, o profeta Elias da época? É? O homem que ele usou, que esse Jesus, que é o Elias dessa hora, veja, o homem que ele usou para cumprir Malaquias 4, veja, foi o Elias, o homem que ele usou foi esse filho do homem, um filho do homem. O filho do homem manifestado em um filho do homem. O filho do homem manifestado em um filho do homem. Sempre é ele. Amém. Oh, Pega aleluia. Isaías 43, ou se eu não me engano, 42, se referindo ao apóstolo Paulo. Mas você vai lendo lá, você vai observar que era Jesus. E ele diz assim: a minha glória a outro eu não a darei. É sempre ele, o tempo todo. E quando você lê a mensagem do profeta, você nunca vai ver o profeta negando isso. Você nunca vai ver o profeta negando que não é ele. Sempre o irmão Brana vai estar dizendo que é ele, o tempo todo. Que é o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Veja, a palavra aberta é que nos mostra essas coisas. Amém. A palavra revelada, a palavra aberta é que nós compreendemos agora as Escrituras com a palavra aberta. Não foi isso que glória. aconteceu com os dois discípulos do caminho de Emaús? Não foi isso que aconteceu? Veja, olha que passagem tremenda ali. Glória a E sempre Deus. tem que ser a palavra, o Espírito Santo, através da palavra, abrindo a palavra para você. Amém. É Jesus falando de Jesus com Jesus. Amém, Você já viu isso aí? Jesus, olha, eles estavam falando de Jesus, ou melhor, eles estavam falando de Jesus com Jesus. É verdade. Que palavras são essas que trocais? Que andando trocais? És tu, porventura, forasteiro aqui? Não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Quais? De Jesus de Nazaré, varão profeta, que foi poderoso em obra. Olha, ali estavam dois homens falando de Jesus com Jesus. Olha, falando de Jesus com Jesus.
Aleluia. Irmão, se eu venho pregar aqui, eu venho falar de Jesus com Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Não é verdade? Eu venho pregar. Veja, eu venho falar de Jesus para Jesus. Amém. Olha, irmão. Que está no irmão. Amém. Graças a Deus. Veja. Então, vamos ver o que o irmão Branham fala sobre isso. Olha o que o pastor leu aqui. Salmo 90. Veja aqui, verso 16. Apareça, veja que você observa que o Salmo 90 parece uma reclamação, parece uma mensagem negativa, falando de um homem, falando do ser humano que parece que não ia ter vitória. Não é assim? Olha, o homem de madrugada, verso 6, cresce e floresce, se comparando com uma flor, e à tarde corta-se e se seca. Mas quando chega no verso 16, olha o que diz aqui no verso 16. Olha onde que ele ia se manifestar. Apareça a tua obra aos teus servos. Apareça a tua obra aos teus servos. Veja, e a tua glória aos teus filhos. Glória a Deus. É isso que nós vamos falar essa noite. Olha, A sua glória nos seus filhos, que somos nós. graças a Deus. Veja, eu vou começar aqui no ombro mesmo. Vamos começar no ombro. Se nós deu lá sobre o ombro. Veja o que o irmão Branham disse. Que a mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Veja. Segunda parte, 156, parágrafo. E 157. Porque eles não disseram algo para ele como uma criança. Branham se referindo quando Jesus estava ensinando os sacerdotes lá no templo. É isso que o Branham está se referindo aqui. Quando Jesus estava ensinando os sacerdotes lá no templo, e o pastor esse dia falou isso lá na igreja, dizendo que Maria chegou lá e divulgou o seu testemunho. Ela tinha acostumado com o sobrenatural. Gente, que perigo! Muitas vezes nós corremos, nós acostumamos com o sobrenatural. Veja a promessa que Maria, você diz assim, você pode enfraquecer, mas você não deve enfraquecer. Nós não devemos ter. Amém. E você tem exemplo na Bíblia de uma pessoa que teve uma promessa que dentro do ventre dela nasceu a maior criança, o maior poder, o Deus Jeová nasceu no ventre dela. Veja, de dentro do ventre dela, e passado pouco tempo, 12 anos, estava lá Maria derrubando seu testemunho. Branham disse que quando ela chegou lá e falou assim, eu e o teu pai te procuramos, estamos te procurando. Ele disse, mulher, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ou seja, ela falou assim, eu e o teu pai estamos te procurando. Ele olhou para ela, quem sabe ele olhou para ela e falou assim, peraí, eu vou corrigir isso. Ele disse, eu estou fazendo a obra do meu pai, que não é José. Do meu pai. Corrigindo. O Branham disse que Maria jogou o testemunho dela no chão naquela hora. Ela não tinha dito que a criança que estava no ventre dela era do Espírito Santo, e era. Mas por que ela estava jogando o testemunho dela no chão? É a mesma coisa de nós. Olha, Deus fez algo por você. Como que Deus te chama? Irmão, Sebastião, Deus te chamou. Espera aí. Você quer ver como que a pessoa crucifica Jesus hoje? Ninguém vai falar que isso aqui está errado, que a mensagem está errada, que a Bíblia está errada. Sabe o que ele vai falar? Que você está errado. Você mesmo, às vezes, vai falar para você que você está errado. Mas eu te pergunto, ele te chamou
Ele se justificou, Ele se santificou, Ele se batizou com o Espírito Santo, Ele te deu um novo nascimento. Como que você vai derrubar isso? Como que você vai poder derrubar esse testemunho? Isso seria expor ele ao vitupério, como Paulo disse em Hebreus 6. Sabe o que é vitupério? Vergonha. Você já pensou? Deus fez tudo isso para você? Você tem um exemplo na Bíblia? Tem Maria. É verdade. Eu e o teu pai estamos te procurando. Que é isso, Maria? Como que você joga o seu testemunho no chão desse jeito? Irmão, como que você diz, eu não peço? Agora aqui está a leitura aqui que nós vemos. Era um tempo que um homem que estava falando aqui não estava vendo além daquilo que ele estava falando. Mas ele, no fundo do coração dele, diz: manifesta a tua obra nos teus servos. Apareça as tuas obras nos teus servos e nos teus filhos. Veja. Agora, o Mombrano está se referindo a isso. Veja. Porque eles não disseram algo para ele como uma criança? Por que aquele sacerdote não falou: espera aí, menino, vem você me ensinar aqui agora, menino? Você não respeita eu, não? Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o chefe da igreja aqui. Você não me respeita, não, menino? Por que eles não falaram isso para ele? Por que eles não falaram isso para Jesus? Era uma criança. Era um menino. Veja. Ele era a palavra de Deus. Aleluia. Ele não era um menino agora. Ele era a palavra de Deus. Amém. Veja. Eles não podiam suportar aquilo. Não é de se admirar que as pessoas estivessem espantadas com sua doutrina. Alguma vez você já leu isso? Marcos 1, 22? Se você deseja anotar isso, as pessoas estavam espantadas com sua doutrina, porque ele falava como alguém que tinha autoridade. Glória a Deus. Jesus não chegava diante do povo e falando assim: ai, irmãos, eu sou fraquinho, irmãos, mas eu sou um filho de Deus, viu, irmãos? Eu sou um filho de Deus, mas eu sou fraco, sabe? Eu sou ser humano. Não. Toda vez que ele chegava, alguém quisesse até falar, até com razão, sem direito, com razão, mas sem direito de falar, porque razão esse homem quer dar uma de bom na nossa frente? Por que ele fala com tanta ousadia assim? Porque ele falava assim: eu vos digo. Eu vos digo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Então os homens iam lá assistir Jesus pregar. Meu Deus, eu nunca vi ninguém falar desse jeito. Ele fala como alguém que sabe o que está falando. Veja. E sabe. Aleluia. Aleluia. Ele sabia a respeito do que ele estava falando. Bem, a igreja agora deveria ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Olha onde o irmão Bruno vai nos levar. Olha a aplicação que ele fez. A igreja hoje deveria ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Sabe por quê? Veja. Pois é verdade, como as vestes de Elias que caíram sobre Eliseu, uma porção dobrada. A mesma coisa vem de Jesus, correto? Aquele é o seu corpo. Veja, minha esposa não é parte do meu corpo? Ele faz uma pergunta. Minha esposa não é parte do meu corpo? Ou seja, o Mombrano está dizendo, a igreja é o seu corpo,
Por isso ela tinha que receber uma porção dobrada do seu espírito. Hoje, irmão Branham. Amém. Glória a Deus. Oh, E não aleluia. ficar churumingando, como diziam os antigos. Nós não podemos churumingar, irmãos. Porque Deus fez muito por nós. Amém. Irmão, Deus fez Amém. muito por nós. Glória a Deus. Nós não podemos rebaixar para o inimigo. Amém. Eu vi um pregador falar coisa boa, maravilhosa. Você, diante de Deus, você chega humilde. Amém. Como o pastor João falou. Verdade. Porque é assim, ó. O Filho de Deus, Deus pode chegar para você e falar assim, você é Deus. Como ele falou para Moisés. Amém. Ele falou, Moisés, tu serás Deus no Egito. E Arão será seu profeta. Mas você nunca vai, você sempre vai ter algo em torno de você que você vai querer adorar. Oh, aleluia. Ele sempre será superior. Ele pode entrar em você, Amém. fazer de você um pequeno Deus aqui na terra. Amém. Mas você sempre estará adorando Ele. Amém. Você sempre estará Aleluia. clamando por Ele. Glória a Deus. Veja bem, você pode ser como Deus aqui na terra, Amém. mas você sempre estará clamando por Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. Ele está conosco e em vós. Não Amém. é só em vós. Ele está em nós e conosco. Amém. Ele enche você e continua sendo Deus. Amém. Oh, Continua sendo Deus poderoso. Ele nunca vai perder a sua majestade. Nunca! graças a Deus. Você sempre vai adorar, mesmo sabendo que você é um pequeno Deus aqui na terra. Você nunca vai dizer, eu não preciso, que eu sou um pequeno, não. Você sempre vai estar nos pés dele. Então, para Deus, você chega humilde. Amém. Diante dele, você chega, oh Senhor, dá licença, Senhor. Permita eu falar com o Senhor. Verdade. Me permita eu dirigir minha palavra a ti, Senhor. Mas para o diabo, não, Senhor. Satanás, dá licença aqui. Glória a Deus. Sou o filho de Deus. Amém. Sou o filho de Deus. Sei quem sou, como o hino. Glória a Deus. Como nós cantamos. Eu sei quem sou. Glória a Deus. Amém. Veja, Glória. educação diante de Deus. Educação diante de Deus. Mas Verdade. não diante de Satanás. Glória. Não diante da incredulidade. Amém. Você não tem que ter educação com a incredulidade. Irmão, Convicção. não se tem educação com a incredulidade. Incredulidade você tem que ser sem educação com ela. É verdade. Glória. Seja sem educação com a incredulidade. É duro. Amém. Seja mal educado com a incredulidade. Amém. Com a incredulidade você tem que ser mal educado com ela. Glória a Deus. Você tem que ser mal educado com a incredulidade. Amém. Verdade. Aleluia. Aleluia. Veja. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Veja. Então, a igreja deveria ter uma porção dobrada. A mesma coisa, vem, Jesus. Agora você diz, irmão Branham, você está falando a respeito de sua igreja? Isso é correto. Aquele é seu corpo. Aquele é o seu corpo. Amém. Veja. Graças a Deus, Pai. Aleluia. Carne de sua carne. Veja. Ossos de seus ossos. Através de uma santa união. Amém. Aleluia. Amém. Uma santa união com a palavra revelada. Veja, você fez uma santa união com Jesus Cristo. E Ele gerou em você. Ele é seu marido. Ele é seu esposo. Ele é a sua cabeça. Amém. E você é seu Glória. corpo. Amém. Veja. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Uma santa união, isso é correto. Essa é a razão pela qual um cristão não deveria se casar com uma prostituta. Hein? Isso não é correto. Não, Senhor. Isso rompe todas as coisas de Deus. Você diz, a pessoa, Mombrana, faz a pergunta como se alguém estivesse perguntando. Alguém tivesse alguma pergunta na mente. Mombrana, você diz, ó, irmão Brana, agora, irmão Brana,
espera um minuto. Você fala a respeito do Espírito de Cristo estar sobre reticência. A Bíblia diz que estaria. Glória a Deus. Mombrana disse, não é eu que digo. A Bíblia diz que estaria. Oh, aleluia. Veja. Graças a Deus. E isso é correto. Isaías 9:6. Glória a Deus. Glória. Aí diz Isaías 9:6. Foi por isso que nós lemos. Diz, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, seu reino não terá fim, e o principado está sobre os seus. O quê? A igreja diz assim, seus ombros. Oh, glória a Deus. Aí o Oh, mundo diz, aleluia. que é a parte do seu corpo. Certo? Ele é a cabeça. Quem é os seus ombros? Glória a Oh, Deus. glória. Amém. Aleluia! Amém. Veja! O principado estará sobre o seu ombro. Veja Amém. bem! Amém. Principado, irmão, é governo. Amém. Veja o que o irmão Brana vai dizer aqui. Principado é governo, irmão. É governo. Aleluia. É ela. O Apocalipse 22. Aleluia. A esposa diz. A esposa e o Espírito diz. Vem. Os dois. E quem ouve fica amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Veja, a esposa, sabe por quê? O governo está sobre os seus ombros. Amém. Amém. O governo da palavra, ele deu isso para ela. Sabe, o anjo falou assim, quando João, que é nós, João é nós. Deus revelou para o profeta todos os mistérios. Então, o mensageiro vai para nós e diz assim, vai, eu estou resumindo, eu não estou no assunto, vai aquele anjo que está com o pé na terra e o outro no mar. Ele já tinha vindo, já tinha pisado o pé na terra e o outro no mar. Veja, vá até ele, pega um livrinho, come. Não é eu que vou te mostrar, é ele mesmo. É ele que vai te revelar, é ele que vai te dar toda a capacidade para você profetizar outra vez a muitos povos, nações e línguas. Glória a Deus. Amém. Veja, vá a ele, toma um livrinho. O Mombrana me disse, não é eu que vou falar isso para você, não. Ah, é ele. É aquele anjo forte. É ele, que já tinha descido. Um pé na terra e o outro no mar. Na garganta da besta do mar e na garganta da besta da terra. Veja, demoliu as duas bestas quando ele desceu. Demoliu, aí ó. Olha o retrato aí, ó. Ele desceu, veja só, pisou o pé na garganta da besta que saiu do mar e na garganta da besta que saiu da terra. E disse assim, acabou. Acabou o tempo. Glória a Deus. Está encerrado. Oh, aleluia. Ô irmão, aleluia, veja. Olha o que ele diz. Que é a parte do seu corpo. Aquele é seu corpo, não é? Seus ombros e seu corpo. Veja. Onde está o principado na terra? Em seu corpo. Os santos julgarão a terra. Olha, os santos julgarão a terra. Não é isso correto? Paulo disse, hoje alguém ir de vós ir a juízo com o outro e não diante da igreja? Isso é correto, bem? Os santos julgarão a terra. O principado estará sobre o quê? Seus ombros, seu corpo. O principado está sobre os seus ombros, que é uma parte do corpo. O que é isso? A sua força terrestre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sua força terrestre. Aleluia. Aleluia. A força terrestre de Deus em sua palavra fez a carne. Amém.
a Deus. em seu corpo aqui na terra, fazendo isso acontecer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Guarde isso. Seja sem educação com a incredulidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja, irmão, sabe por quê, né? O irmão leu aqui, o irmão viu, o senhor viu aqui, né? Veja o que Deus veio fazer aqui. Olha, irmão. Deixou o trono do Pai para tomar seu próprio trono. Veja bem. Ele agora tem vindo de sua ordem intercessória para reclamar seu próprio trono. Seus súditos redimidos. Glória a Deus, amém. Oh, aleluia. É o seu trono. Amém. Seus súditos redimidos é o seu trono. O meu brother diz assim, Deus não tem outra mão. Deus não tem outros pés, a não ser os seus. Verdade. Glória a Deus. Deus não tem outros olhos. Ele não tem outra mente. Sabe o que ele fez? Ele te deu uma mente dentro para você. Oh, aleluia. Aleluia! Irmão, ele deu a mente dele para você. Ele Aleluia. diz assim, Oh, Paulo glória. diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Sabe para quê? Para você ter a fé de Jesus Cristo. Não a fé em Jesus Cristo, porque todo mundo tem fé em Jesus. É verdade. Sai na rua aí perguntando. Todo mundo tem fé em Jesus, mas a do eleito não é fé de Jesus. Não é fé em Jesus. É fé de Jesus Cristo. É diferente essa fé. Essa fé é diferente. A fé em Jesus Cristo, qualquer um pode ter. Paulo diz assim, ó, você pode inclusive ter fé para distribuir os seus bens para os pobres, para dar até o seu corpo para ser queimado. Mas se você não tiver a fé de Jesus Cristo, Verdade. mas se você não tiver a fé de Jesus Cristo dentro de você, com a mente dele dentro de você, nada disso resolve. Glória a Deus. Aleluia. Nada disso resolve. Dá uma música. Hã? Dá uma música? Dá uma música. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Foi para fazer isso que ele saiu do trono. Então foi quando aquela criatura, como o leão, disse a João, vem ver. Observe agora. Você está lendo isso? Você está lendo isso? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou terminar daqui a pouquinho. Eu vou ler mais uns parágrafos aqui. Quanto tempo, pastor João? Não tem pressa, não tem? Hã? Mas tem pressa? Que horas é? Não tem pressa, não. Tem não, né? É 8h25. Não, está cedo ainda. Vamos aqui. Até Não tem, irmão. Nós viemos lá de Brasília. Nós viemos de Brasília para ter um culto aqui. oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor João. Amém. Eu estou com vontade de pregar. Está gostoso aqui, rapaz. Sério? Está muito bom aqui pregar. Eu estou me sentindo bem. Vocês estão se sentindo bem? Amém. Vocês estão se sentindo bem? Amém. Eu estou me sentindo muito bem. Glória a com o que Deus. estou vendo aqui. Deus está nos mostrando para nós aqui. Amém. Veja só. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, veja. Agora, quando o homem, antes dele pecar, veja o plano de Deus, irmãos. Deus tinha um plano. Deus tinha seu plano na sua mente antes da fundação do mundo. Amém. Antes da fundação do mundo. Antes que existisse um átomo. Antes que existisse uma molécula, diz o irmão Branco. Ele planejou como ia ser. Como ia acontecer. Veja. O porquê que aconteceu, o que aconteceu no Jardim do Éden, era o seu plano. Deus tinha em sua mente. E ele ia vir aqui na terra e pôr um pequeno Deus aqui na terra. O homem. Ele tinha no seu plano isso. Veja. Agora, quando o homem, antes de ele pecar, eu estou concluindo. Mas não percam isso. Quando o homem pecou, ele separou-se de Deus e atravessou um grande abismo e se colocou na morte desse lado.
Ele foi, ele não existia, e não existia retorno, exatamente, não existia retorno. Não existia maneira para ele voltar. Mas então, quando ele o fez, Deus aceitou um substituto, que fosse um cordeiro e um bode, ou uma ovelha, ou algo por sangue, do qual Adão falou, ou melhor, Abel falou, do outro lado do abismo. Veja, Abel, do outro lado do abismo. Abel não atravessou aquele abismo que Adão atravessou. Abel não. Veja só. Abel ofereceu um sacrifício. E Deus aceitou o sacrifício de Abel como um substituto. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é um descendente de Deus. Ele é um herdeiro da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode falar e trazer a existência. Irmão, há uma peleja. Nós temos conversado muito, eu e o pastor João, e nós temos, graças a Deus, chegado a uma conclusão. Que tudo que Deus vai fazer por você é aqui mesmo com você. Não é com outro que você não sabe onde ele está, não. É com você. Aleluia. Porque eu pergunto para você, os cristãos do passado, os homens da Bíblia, tiveram vitória em como eles tiveram vitória? Depois que for para lá? Veja, depois que for para lá? Não. Elias, Eliseu e todos os profetas, Sansão, eles tiveram vitória aqui, nesse corpo, não em outro corpo. Aleluia, graças a Deus. Nesse corpo. Parecia já distância, Elias chegar diante de Acabe e falar assim: Acabe, segundo a minha palavra, não cairá orvalho do céu. Ele nem falou a palavra de Deus. Sabe por quê? Estava ele, porventura, querendo? Não estava. Sabe por quê? Ele sabia, ele sabia que Deus tinha dado aquela autoridade para ele. Aleluia. Como Jesus sabia, dizendo: eu tenho poder para dar o meu corpo e tornar a pegar de novo. Olha Deus. Veja. Está em nós. Tem que estar em nós. Não por futuro, irmão. A coisa tem que ser vista. Amém. Você já é. Não é que você vai ser. Se eles venceram reinos, venceram tantas coisas, num sacrifício, primeiro, num sacrifício substituto. Num sacrifício que ainda era um substituto. Nem o sacrifício deles ainda era perfeito. E a palavra? Fechada. Agora Deus vem para nós. Meu Deus, com um sacrifício perfeito. No Calvário, derrama o seu sangue. O sangue de Deus. A Bíblia diz, Atos 20, 28. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele vem derramando o gene que vai trazer de volta a vida que você perdeu, que o nosso pai, antigo pai, Adão tinha perdido no jardim do Éden. Ele traz de volta aquele gene da vida. Veja. Amém, Senhor. Para você voltar de novo para a condição de Adão. Amém. E você diz: eu não presto. Meu Deus. Vamos dizer assim, irmão, você falar assim, se você olhar e falar assim: mas irmão, você não é nada. Deixa essa parte para lá. Nem para você não deve fazer isso. Não! Seja sem educação com incredulidade, irmão.
baseado no que você já viu, no que você já creu, no que Deus te deu para você, no que Ele fez para você. Não baseado no que você é, baseado no que Ele é. Amém. Em você. Amém. Glória a Deus. Seja sem educação com a incredulidade. Amém. Seja mesmo, irmão. Seja mal educado com a incredulidade. Amém. Glória a Deus. Seja mal educado mesmo. Quando ela chegar, você fala assim: sai da minha frente, incredulidade. Minha frente vai Eu não passar. quero nem olhar para você. Eu não quero ver nem a sua cara. Nem te conheço. Nem te conheço. É, graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Veja. Um descendente de Deus. Ele é o herdeiro da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode trazer a existência. Olha, ele mesmo é o Criador. Ele é um descendente de Deus. Amém. Mas quando ele atravessou, ele separou a sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está debaixo das mãos do domínio de Satanás. Olha que situação. Olha que situação que foi parar Adão, que nós fomos parar antes. Agora, veja o que eu estou falando. Eu não estou falando nada de você. Eu estou falando de você reconhecer o que Deus fez por você. O que Deus fez por mim. É isso que nós temos que fazer, reconhecer. Amém. Glória a Deus. Veja só. E Deus tomou um sacrifício. A química do sangue. Sim. Mas o sangue de touros e bode não dissolveu o pecado. Não dissolvia. Não, aquele sangue não dissolvia. Olha, aqui o Mombrana já está dando uma grande dica. Mesmo aquele sangue não dissolvendo o pecado. Eu quero que você já observe isso, irmão, e para você ver a posição que você está agora, a ponto do irmão Brana dizer assim: quando a igreja souber o que ela é, ela será um exército invencível. Aleluia. Aleluia! Você sabe por quê, irmão? Esse sangue aqui não dissolvia o pecado. E eles fizeram o que fizeram. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, irmão! Esse sangue de touros e de bodes não dissolvia o pecado. E Elias fez o que fez. Eliseu fez o que fez. Davi fez o que fez. Sansão fez o que fez. Daniel fez o que fez. Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha Aleluia. fez o que fez. Oh, glória a Deus. Agora espera um pouco, irmão. Que sangue que nós temos, irmão. Oh, meu Deus. Aleluia. Original. Meu Deus. Veja. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Aleluia. Agora veja só. Onde eu estou aqui? Aleluia. Deus tomou um sacrifício, a química do sangue, mas o sangue de touro, de bode, não dissolveu o pecado. Ele apenas cobriu o pecado. Se eu tenho uma mancha vermelha em minha mão, e eu a cubro com branco, a mancha vermelha continua ali. Veja, ela permanece ali. Veja, mas Deus enviou do céu um alvejante para o pecado. Um alvejante. Irmão, foi o sangue de seu próprio filho, que quando nossos pecados confessados caem no alvejante de Deus, tem que encontrá-lo novamente. Aleluia! Aleluia. Tem que encontrá-lo novamente. A cor do pecado volta através dos mediadores, através do tempo, até acercar o acusador, Satanás. Glória a Deus. Você já pensou? Até acertar o acusador, Satanás. Sabe por quê? O Mombrana diz que pecado não existe. Sabe por quê? Que ele tem que acertar o acusador? O Mombrana diz que o pecado nem existe. Sabe o que é pecado?
é a perversão da coisa correta. O pecado, como o Romano diz, o que é o adultério? É um ato correto feito de uma maneira errada. Veja, o Romano diz, o que é o pecado? O que é a mentira? É uma verdade torcida. Então, quando aquele sangue, quando aquele alvejante desce sobre o pecador, o que acontece? Ele vai voltando. Ele vai se fazendo no alvejante de Deus. Ele vai se desfazendo. Ele vai diminuindo. Sabe onde ele vai parar? Ele vai acertar acertar o acusador Satanás. E fica sobre ele até o juízo final. Aleluia! Isso, irmão! Meu Deus! Oh, aleluia! Vamos, irmão! Aonde estamos? Irmãos, não podemos mais. Irmão, você não pode mais levantar esse irmão. Oh, aleluia! Aleluia! Nós não podemos mais, irmão. Não podemos mais dar nenhuma trégua para o inimigo nessa parte. Amém. Meu Deus do céu. Oh, glória! Aleluia! Veja, o que aconteceu com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o pai novamente. Amém. Aleluia! Meu Deus! Oh, Ele glória! volta ao companheirismo perfeito com o pai novamente. Aleluia! De pé do outro lado do abismo. Aleluia! Irmãos, do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança do pecado contra ele. Não mais nenhuma mancha de alvejante de que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre, aleluia, exatamente como um clóris. Aleluia. Graças a Deus. Veja, Amém. vou terminar aqui. Vou terminar Oh, com isso glória! aqui. Vou terminar, agora vou terminar mesmo. Vou mesmo. Mais uns minutinhos. Veja. Vocês temem seu pai como um germe. Foi verdade. Sabe por quê? Porque o Brandon diz que ele se elegeu nele antes da fundação do Amém. mundo. Amém. Olha o que o Brandon Glória a está dizendo Deus. aqui, irmão. Olha só. Você esteve em seu pai como um germe e você veio como uma filha. Você, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês estiveram em seu pai, então vocês não teriam, se vocês não tivessem estado em seu pai, veja bem, se você não, veja, deixa eu voltar aqui, olha, se você não estiver em seu pai, então você não estaria, não teria estado aqui, não tem como. Se você não estava no lombo do seu pai, então não tem como você estar aqui. Você estava no lombo do seu pai. Não tem como. Veja. E se você não esteve em Deus, veja, se você crê na mensagem da Bíblia, aí começa. Amém. Olha, aí ele começa a te dar a pista. Ele já começa a te dar a pista. Espera aí, irmão. Nós estávamos falando na viagem, falando sobre o Filho de Deus voltar para o céu comendo e bebendo. Glorificado. Glorificado, comendo e bebendo. Aí eu falei assim, aonde nós estamos indo? Qual é o nosso objetivo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos numa viagem para quê? Para ir comer num restaurante que nós vamos parar ali e comer? Não. Nós estamos indo para um culto, porque esse é o nosso interesse, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso prazer. O nosso objetivo é ir lá no irmão Sebastião e fazer um culto lá, e cultuar com Deus. Esse é o nosso objetivo. Mas nós vamos ter que parar no restaurante e comer.
Aleluia! Aleluia. Veja, não vamos ter que parar em um restaurante e comer. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Pai. Veja, Graças a Deus. agora, se você crê na mensagem da Bíblia, ele está dando uma pista. E a presente mensagem, ó, você crê na mensagem da Bíblia? Amém. Você crê na presente mensagem? Amém. Amém. Irmão, qual é o problema? Qual é o problema? Que existe, não existe. Qual é o problema, então? Seja sem educação, com incredulidade. Amém. Porque qual é o problema? Você crê na mensagem da Bíblia. Você crê na mensagem presente. Amém. Veja. Aleluia. Do dia. É uma indicação dela. A razão por que você está assentado aqui é porque você foi predestinado para se assentar aqui. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria que estar, ou você teria estado na rua, talvez bêbados. Bêbados. Veja. Talvez bêbados. Ô, irmão, tem pinga ali, não tem? Não tem? Você não vê pinga? Não. Mas se tivesse, mesmo que tivesse, tem como? Não tem como, irmão. É algo que está em você. É algo que está no dedo. Não adianta. É uma separação. Veja. Se você não estivesse aqui, você poderia, veja, talvez bêbado, alguns de vocês, por aqui, andando por aí, com a esposa de algum outro homem, tudo isso está acontecendo aí no mundo. E você poderia estar ali também, se você não fosse predestinado para crer na mensagem da Bíblia e na mensagem presente. Na presente mensagem. Veja. Amém. Aleluia. E vocês, mulheres, foram casadas e andando por aí com o marido de alguma outra mulher? Ou algo dessa ordem? Veja. Mas você foi predestinado. Veja, para estar aqui. Veja, você não tem como evitá-lo. Você não tem como Aleluia. evitá-lo. Você tem um Pai e Ele é Deus. Aleluia. Amém. Veja, você tem um Pai e Ele é Deus. Amém. Oh, irmão, que isso? Amém. Não tem como evitar. Você tem um Pai e Ele é Deus. Graças a Deus. Aleluia. E você era uma semente. E quando Ele chega ao ponto em que Ele tem trazido agora, até onde você estava nele, então, como um pensamento. Estou terminando. Como um pensamento. Olha, você estava nele como um pensamento. Veja como você era. Agora, eu te pergunto, se de um pensamento, irmão Sebastião, você estava em Deus como um pensamento. Oh, Deus. Antes de você ser você era um pensamento. Verdade. Agora ele vem e manifesta esse pensamento. Por que ele vai destruir esse pensamento? É. Ele não pode destruir esse pensamento. É verdade. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória. Irmãos, que maravilha! Agora você é uma pessoa que pode ter companheirismo com Ele. Está vendo? Como vocês estiveram? Vocês estiveram em seus pais no princípio, mas agora vocês são filhos e filhas, de modo que podem ter companheirismo com os seus pais. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. Olha, e os quais nós podemos ter companheirismo com o nosso Pai, Deus. Veja, Aleluia. é simplesmente tão bonito. Você não gosta disso? Aleluia! Aleluia. A congregação diz sim, então você se torna com Ele. E
e somos filhos, então vocês são atributos e estavam nele no princípio. E lembre-se, se vocês estiveram nele no princípio, e quando Jesus, o qual é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então vocês estavam nele e suportaram os insultos. Está vendo? Se nós estávamos nele, nós suportamos os insultos também. Está vendo? Aleluia! Que ele recebeu. Vocês foram ao Calvário com ele, nele. Vocês morreram nele. Vocês ressuscitaram nele. E agora vocês estão assentados juntos nos lugares celestiais nele. Está vendo? Aleluia! Aleluia! Deus abençoe, irmão. Oh, aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Você ouvir a palavra e